E aí, tudo bem? Bom, eu sou a Caroline e hoje eu trago aqui a seguinte pergunta: como tirar insights a partir dos meus dados? Eu recebo essa pergunta no meu Instagram, no meu LinkedIn e hoje eu compartilho com vocês o que eu faço quando eu tenho que analisar uma base de dados, enfim, tirar insights dali. E isso é muito importante porque cada vez mais nos pedem, para transformar dados em informações. Os dados são o novo petróleo, então é muito importante que a gente consiga, criar esse olhar, enfim, ser mais analítico com os dados que a gente recebe no dia a dia, beleza? Antes de eu compartilhar com vocês, eu quero apresentar dois conceitos super importantes e super relacionados a esse assunto, que é o que é uma análise exploratória e uma análise explanatória. Uma análise exploratória é o que a gente vai fazer primeiro, que é incorporar o papel de detetive para entender o que a gente tem ali de dado. A primeira coisa que eu faço é entender, o que significa cada coluna ali da minha base. Às vezes, aquela coluna, pode vir com um nome bem objetivo, por exemplo, código de vendedor, categoria de produto. Mas, muitas vezes, as bases de dados que a gente extrai de sistemas, principalmente, vêm com uma sigla. Então, você precisa entender bem o que aquilo significa. Para, então, propor análises, você vai pensar, o que eu posso analisar? Posso analisar essa coluna com essa coluna? Posso analisar, por exemplo, vendas por período? Enfim, você vai pensar e listar, vai pegar seu caderninho, ou o seu Trello, ou o Asana, enfim. Você vai listar essas análises. Depois que você listou as análises, você vai executar. Pode ser no Excel, Google Sheets, enfim, Power BI. Você vai escolher o programa que você usa, você se sente mais à vontade, tá? E vai executar aquelas análises. E você vai analisar o que faz sentido, o que agrega para o entendimento daquela base de dados e analisar tudo aquilo. Nem sempre todas as análises que você executar, desenvolver ali no programa que você escolheu, vai te dizer algo. Mas isso faz super parte do processo, tá? Às vezes você precisa executar, 20 análises para encontrar ali duas que vão explicar todo aquele cenário. Você vai falar, que interessante isso daqui, isso aqui explica muita coisa, isso faz sentido, eu sempre quis saber isso e olha só, o que eu imaginava, de um determinado cenário, comprova aqui com os dados. Tem uma autora, aliás, tem um livro perfeito que se chama Storytelling com Dados, da Cowley. É este daqui. E no começo do livro, ela apresenta esses conceitos e ela até usa um exemplo, que a análise exploratória é como procurar pérolas em ostras. Você vai ter que abrir 100 ostras para encontrar 2, 3 pérolas. E é bem isso mesmo. Quando você encontra essas pérolas, digamos, você vai contar uma história, você vai entender o que está acontecendo para depois explicar isso para alguém, que é a análise explanatória, tá? Então você vai explicar algo. Primeiro você vai explorar, depois você vai explicar, beleza? Para a gente praticar isso, eu trouxe um exemplo mais simples, mas eu quero que você se atente ao conceito, tá? Do que foi feito para aplicar isso, replicar, na verdade, quando você tiver outras bases. Então, o que eu trouxe aqui? Uma base totalmente fictícia, que eu tenho uma coluna com data, código de venda, vendedor, categoria, quantidade vendida e valor de venda. Através desses dados, enfim, só do título da coluna você já consegue ter alguns insights de análise. Dá uma olhadinha nesses que eu separei. Total vendido. Posso olhar quantas vendas eu tive num determinado período, enfim, ou de toda aquela minha base. Total vendido em dinheiro. Eu posso comparar vendas por períodos, por exemplo. Eu posso ver, como eu tenho aqui essa coluna de data, eu posso separar as vendas por dia, por semana, por mês, por ano, por trimestre, por semestre, enfim. Eu posso derivar aí essas análises em vários tipos de períodos, digamos. Eu posso analisar as vendas por vendedor. Eu posso comparar as vendas por período por vendedor. Por exemplo, será que determinado vendedor ele vende melhor em uma determinada categoria? E aí você consegue tirar mais análise daí. Por que esse cara vende mais estojos, por exemplo? O que ele faz de diferente para vender mais estojos, tá? Então você vai conseguir pensar em outras análises.
Ou, por exemplo, alguma sazonalidade. Será que estojo vende mais em janeiro, porque fevereiro ali começam as aulas, ou junho, ou sei lá, julho, né? Porque em agosto retorna as aulas, enfim. Você vai conseguir procurar mais análises conforme você vai pensando e identificando algumas aqui. Outro exemplo, acabei de comentar, né? Vendas por categoria. Qual é a participação das categorias no faturamento, né? Como essa distribuição dentro do faturamento. Categoria mais vendida por vendedor, que a gente acabou de comentar agora há pouco. Vendas por período. Vou quebrar dia, semana, mês, ano. Enfim, essas foram só algumas análises do que eu tenho aqui. Você vai replicar tudo isso, anota, enfim, faz aquele passo a passo, coloca num post-it, executa e você vai entender, né, algumas informações que tem ali. Você vai relacionar e daí refinar as análises. Por exemplo, a minha análise de vendas por vendedor mostrou que tem uma diferença muito grande, né, das vendas da Vera para o Carlos. Tá, vamos entender melhor qual é o dia, talvez, que ele vende? Será que, o que influencia nisso? E aí você coloca uma lupa, digamos, naquela análise e vai, digamos que cavando, né, procurando por mais respostas. Daí, né, conforme você vai criando as suas análises, você pode pegar aquilo que você identificou e representar de uma forma mais visual através dos gráficos, tá? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. É muito importante que vocês tenham esse espírito aí de detetive, tá? Para propor as suas análises, executar e depois separa aquelas principais análises, aquelas que te disseram mais coisas e apresenta para outra pessoa, vê o que ela acha, né? Então, a parte do feedback, eu sempre falo aqui, né? É super importante a gente apresentar as nossas análises, porque às vezes o outro tem mais ideias de análise, ele pode colaborar mais ainda. Beleza? Bom, era isso. Me conta aqui embaixo nos comentários se esse conteúdo foi útil, tá bom? E compartilha com alguém que trabalha com você e também sofre disso, com essa dificuldade de tirar insights dos dados. Até a próxima!